Graça e paz a todos, né? Bom dia, graça e paz a todos e um bom dia. Gente, uma coisa que eu vi nas eleições eram as igrejas, né? Eram as igrejas fazendo campanhas, fazendo campanhas eleitorais, né? Era isso que eu estava vendo. Igrejas fazendo campanhas eleitorais. Gente, o que é igreja? Igreja vem do grego eclésia, né? Igreja vem do termo eclésia. E o que é igreja? Eclésia é chamados de dentro para fora, né? Quando ia ter aquela reunião, eles anunciavam reunião e o povo saía de dentro das suas casas para se reunir ali naquele lugar para suas reuniões. Né? Então, igreja é isso, é tirado de dentro para fora. Igreja, ela tem que estar separada das coisas do mundo. A igreja ela tem que estar fora das coisas do mundo e não dentro das coisas do mundo. Né? A igreja ela tem que se preocupar com a pregação do evangelho, com o evangelismo, com as pessoas, né? Ganhar aquelas pessoas para Cristo. A igreja ela não deve se preocupar em ganhar, né, votos para políticos, não. Como se viu aí na candidatura lá, né, de Bolsonaro, né, as igrejas tudo lá com bandeiras, né, e as pessoas tudo de verde e amarelo dentro das igrejas, né, fazendo a campanha para Bolsonaro. Quer dizer, os pastores usavam o templo para fazer um comitê de Bolsonaro. E os membros da igreja eram os cabos eleitorais de Bolsonaro. E o púlpito era o palanque para que os políticos pudessem falar. E isso está errado. A igreja, quem fundou a igreja foi Jesus Cristo. Jesus Cristo não fundou a igreja para a igreja se envolver em política, para a igreja estar falando, ganhando votos para político, não. E a pregação das igrejas só era sobre Bolsonaro. Vote no homem, porque o homem é da direita, o homem tem princípios bíblicos, que na realidade ele não tem princípios bíblicos nenhum, ele só estava usando a palavra de Deus para ganhar voto para ele, né? Para ele, né? Ele estava usando a palavra de Deus para ganhar voto para ele. Não é que Bolsonaro tem princípios bíblicos, não, ele não tem princípios bíblicos nenhum, certo? E as igrejas, ela tem que entender isso, que ela tem que estar separada das coisas do mundo e principalmente de política. Bom, se você, pastor, quer ganhar voto para o seu candidato, quando terminar o culto, aí lá fora você conversa com os membros da igreja. Não é os membros se reúnem dentro da igreja, aí você coloca lá lógico que para não colocarem a bandeira do partido de Bolsonaro, aí colocaram o que é a bandeira do Brasil, né? Mas aquela bandeira estava representando o partido de Bolsonaro, que a bandeira não é um símbolo representativo de política, não. É um símbolo representativo da nação brasileira, né? E estava lá, né? As pessoas só falando de política, de Bolsonaro, a pregação era Bolsonaro, né? Como eu escutei, né? Agora isso, eu estou falando de Bolsonaro porque se via nas igrejas as pessoas pedindo voto somente para Bolsonaro, né? Mas a igreja não pode estar pedindo voto
né? Na hora quando os irmãos estão reunidos ali para o culto, né? Não se pode estar pedindo voto para partido A ou partido B, ou da direita ou da esquerda, independente que seja direita ou esquerda, não se deve pedir voto, né? Deve-se pedir voto quando o cara termina o culto, terminou aquela liturgia de culto, terminou, acabou. Então lá fora o pastor, o presbítero, será quem eu, né? Chama os membros, olha, vote nesse cara porque ele tal, e por aí vai, né? Então era isso que estava acontecendo. Isso é uma coisa muito errada. A pessoa ser um pastor, né? Trazer a política para dentro da igreja. Qual é a política que tem que estar dentro da igreja? É a política do evangelismo. É a política da pregação da palavra de Deus. Jesus não fundou a igreja para ser comitê eleitoral, não, de candidato, não. Jesus não chamou os membros para ser cabos eleitorais de políticos, não. Entendeu? Então, se está tendo eleição, chegou as eleições, tal. A igreja não deve chegar lá, o pastor, o presbítero, o diácono, sei lá quem não deve chegar lá na frente, olha irmãos, votem em fulano, que fulano é da direita, não votem em fulano não, que fulano é da esquerda, isso vice-versa, entendeu? Isso vice-versa. Não, se quer pedir voto, depois que termina o culto, lá fora, ele vai pedir voto. Olha irmão, votem nesse camarada, votem nesse ou naquele, sei lá em quem, votem. Entendeu? Então, Jesus Cristo criou a igreja para quê? Para pregação do Evangelho. Que nem eu já vi pessoas, né, que disse, rapaz, eu não vou, enquanto eles, não acabar essa eleição, eu não vou à igreja. Porque quando eu chego na igreja, e essa pessoa não era evangélica não, essas pessoas que eu ouvia falar isso, eram pessoas até bolsonaristas. Diziam mesmo, eu não vou para a igreja, por quê? Porque lá na igreja, em vez de pregar a palavra de Deus, está pregando o Bolsonaro. Então eu só vou quando terminar essas eleições, aí eu vou começar a ir para a igreja. Porque com certeza eles não vão falar mais de politicagem, vão falar a palavra de Deus. E realmente é o que aconteceu. Acabou as eleições, ninguém mais fala dentro da igreja de político, fala somente da palavra de Deus. Aí quer dizer, o ano que vem vai ter eleição de novo. Então não se deve. As igrejas têm que prestar atenção nisso. Porque a igreja que realmente pertence a Jesus Cristo, ela não se mistura com política. Lógico que a obrigação dos membros é votar. É a obrigação de todos o cidadão brasileiro é votar. Né? Não é porque o camarada é evangélico, não, eu sou evangélico, eu não vou votar não. Tem que votar, lógico. Né? Para exercer a cidadania. Né? Apesar que para o cara ser cidadão não precisa votar não. Um exemplo, um senhor de 70 anos de idade, não, ele só vai ser cidadão, continuar sendo cidadão se ele votar. Não, mesmo sem ele votar, ele já é um cidadão. Né? A partir do momento que ele foi registrado no país que nasceu, ele é um cidadão daquele país. Né? Não tem cabimento um senhor, uma senhora de 70 anos sair da sua casa, né, enfrentar a fila para votar. Porque o que era para ele fazer, ele já fez. Ele já trabalhou, ele já votou, agora ele não tem mais a obrigação de votar, não. Uma coisa também que eu acho errado é isso. O camarada de menor comete um crime. Ele não é preso porque ele é de menor. Mas para votar, ele pode votar. Eu não entendo isso. Isso está errado. Se ele não pode ser preso porque ele é de menor, então por que ele tem que votar? Não. Então ele só tem que votar quando ele passar a ter 18 anos de idade. Aí sim ele pode votar. Enquanto isso ele não pode votar. Aí ficam por aí, você jovem, que tem seus 17 anos, né? Vá lá, exerça a sua cidadania, fica, sabe? Não. Se ele não pode ser preso, por que ele não pode votar? Então se ele pode votar, então ele também pode ser preso se ele cometer algum crime. Entendeu? É isso aí. Então, não se deve pedir voto, não se deve pregar candidato nenhum dentro da
do templo, porque igrejas são as pessoas, né? E aquilo ali é um templo, não é uma igreja, é o templo. As igrejas são as pessoas que estão ali dentro daquele templo, reunidas, né? Falando sobre Jesus Cristo, orando, buscando a Deus, louvando a Deus. As pessoas que são igreja, né? Então lá dentro do templo não se deve estar falando sobre política, não. Tem que se pregar a palavra de Deus, tem que se ensinar a palavra de Deus, né? Veja que os camaradas lá vendendo dentro do templo, o que foi que Jesus fez? Saiu, ó, tirando tudinho, quebrando tudo, tirando tudinho, jogando tudo para fora. Por quê? Porque ele diz que a casa do meu pai é casa de oração, não é casa de comércio, não. E hoje as pessoas estão fazendo do templo de Deus comitê de político. Isso apoiado por pastores. Interessante que os pastores que estão fazendo isso e se dizem ser homens ungidos por Deus. É não. Porque o homem que é ungido por Deus, o homem que foi escolhido por Deus para pastorear a igreja, ele não faz isso não. Ele não traz a política para dentro da igreja não. Ele não faz do templo, da casa de Deus, um palanque, esqueci agora a palavra, um comitê de candidato não. A casa de Deus é casa de oração. Jesus deixou bem claro isso. Jesus não disse que a casa de Deus, a casa do meu pai é comitê de político, não. Jesus não disse isso não, né? Então parem com isso. Prestem atenção. No templo é lugar de pregar a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus, de adorar a Deus, de louvar a Deus e de orar a Deus, de falar com Deus através da oração. Aí a pessoa está lá, é tanta coisa, a pessoa liga a televisão, aí é roubo, assalto, morte, latrocínio e tanta coisa, né? Aí o camarada vai para a igreja para ouvir a palavra de Deus, é quando chega lá, não, porque o candidato fulano é o da direita, vote nele, porque ele vai fazer assim, ele tem princípios bíblicos, poxa, aí o camarada já está com a mente perturbada que ouviu uma palavra que alivie ele, né? Porque a pessoa quando vai para a igreja, ela vai para a igreja para sair ali, ó, com a mente limpa, com a mente leve, com a mente, sabe, tranquila. Aí ele entra perturbado e sai pior ainda. Por quê? Porque o que se pregou lá dentro foi político, politicagem, vote no homem, porque o homem é ele, o homem, e Jesus nada. Aí terminou as eleições, aí agora vamos falar de Jesus. Mas antes só era, né, Bolsonaro. Ou aí terminou as eleições, agora é Jesus. Então isso está errado. O templo, então, você que é membro de qualquer igreja, se o seu pastor está fazendo isso, não apoie. Se você chegou na igreja, está lá o pastor falar de político. Sabe o que eu acho interessante também? É o seguinte, aqui é o púlpito, aqui só senta ungidos do Senhor, só senta o pastor, o presbítero, o diácono, o evangelista, só eles que se sentam aqui, porque só eles são santos, quer dizer, os membros da igreja não são santos não, só eles, né? Aí chega um político, aí eles colocam aonde? Lá, perto deles, né? Coloca lá num púlpito junto com eles. Aí quer dizer, aquele camarada não é evangélico, aí ele é santo. Aí um membro que dizima, oferta, está sempre ali trabalhando na obra de Deus, buscando a Deus, evangelizando. Ele nunca teve oportunidade de sentar ali perto do pastor, do evangelista, do presbítero, não. Ele fica lá no banco. Mas chega um político, aí não, dá honra a quem tem honra. Aí quer dizer que os membros não têm honra não, só quem tem honra é um político, de se sentar ali perto dele. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se ali é um lugar santo, por que está um ímpio sentado ali? Se só quem senta ali é pessoas santas, pessoas ungidas do Senhor. Aí senta lá político.
Aí um membro não pode, mas um político pode, que não é evangélico e muitas vezes escarnece das coisas de Deus, aí está ali sentado para pedir voto. Prestem atenção, pessoal. Prestem atenção. Não aceite essas coisas dentro do templo de Deus, não. Não, mas foi meu pastor. Tá errado. Você tá errado. Entendeu? Tá errado. Mas eu não posso questionar não, porque ele é homem de Deus. Ele tá errado. Se ele colocou um político ali no púlpito, ele está errado e você pode sim questionar ele. Deus não vai castigar você, Deus não vai matar você, que nem muitos acham que se tocar, Deus vai me castigar, eu vou morrer, meu Deus do céu. Tá errado. Vá lá, meu pastor, o senhor está errado porque colocou aquele político ali. Se o senhor diz que ali é lugar de pessoas ungidas por Deus, por que o senhor colocou ele? Entendeu? Essa é a realidade. Está errado e acabou-se. Agora os membros têm medo dos pastores, porque acham que não, porque a unção de Deus está sobre o pastor ali, e o pastor pode fazer errado e eu não posso falar nada, eu tenho que ficar calado, eu tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar o erro do pastor, tá errado, eu não posso falar não, eu tenho que ficar calado. Tá errado. Se o pastor tá errado, você tem que chegar e falar e acabou-se. Ok? E que todos fiquem na paz.